Cláudio, como você antecipou aqui na segunda-feira, o voto duro do ministro Celso de Mello, e como já era esperado, fim da sessão logo depois da palavra do decano que está deixando a corte, hein? Exatamente, era o que se esperava mesmo, né? A gente conversou sobre isso aqui, não só o voto duro, como também a interrupção do julgamento após o final da leitura do voto do ministro Celso de Mello, né? Ele transformou o seu canto dos cisnes, que é digamos assim, o final da sua trajetória, na verdade, numa bronca dos cisnes, né? Ele fez o discurso duro, como se previa. O problema do ministro Celso de Mello é que ele já fez referências demasiado desairosas ao presidente, uma demonstração, demonstrando publicamente a sua aversão ao atual chefe do Poder Executivo. Isso causa um certo embaraço aos ministros do Supremo. A decisão de suspender a sessão era prevista, era previsível, porque, afinal de contas, se trata da despedida do ministro. O conceito é o seguinte, não permitir que o ministro que está saindo passe pelo constrangimento de ser derrotado, eventualmente derrotado, eu acho que ele não será, mas há uma possibilidade, né? Havia uma possibilidade de eventualmente ele perder nessa votação. Então, para poupá-lo disso, o ministro, o presidente do Supremo, decidiu então pela suspensão do julgamento. Se isso não tivesse acontecido, com toda certeza o ministro seguinte, que é o ministro Alexandre de Moraes, pediria vista do caso, nem que fosse por algumas horas ou poucos dias, exatamente para provocar essa interrupção, né? Faz parte da praxe, as pessoas querem pavimentar a saída do colega, né? Afinal de contas, uma vida inteira dedicada ao Supremo Tribunal Federal, um ministro da melhor qualidade, sempre foi reconhecido pela ponderação, pela qualidade jurídica dos votos. Cada voto do ministro, embora seja um pouco prolixo, é uma aula de direito, né? E tudo isso tinha que ser tem merecido as homenagens dos demais colegas do Supremo Tribunal Federal. Há divergências em relação à concepção do ministro. O ministro faz outras alegações para sustentar a defesa que faz do depoimento presencial, mas para muita gente é uma forma de tentar impor ao atual presidente da República uma humilhação inédita. Nunca nenhum presidente da República foi submetido a uma situação como essa, né? E como o ministro Celso de Mello já deu demonstrações claras da aversão pessoal que ele sente pelo atual chefe do Poder Executivo, a quem já comparou a Hitler. Ele chegou a chamar os eleitores de Bolsonaro de fascistoides e coisas do gênero. 57 milhões de brasileiros certamente ficaram um tanto quanto incomodados com isso. Enfim, então o que se espera é meio imprevisível o resultado dessa votação. Tentou-se, nos últimos dias, estabelecer um consenso no sentido de atender ao voto, o voto do ministro Celso de Mello, para que ele não saia derrotado nessa sua última intervenção. Mas esse consenso não foi possível, pelo menos por enquanto, até porque há ministros com posições bastante claras em relação a isso, né? Tem o ministro Marco Aurélio, que é o relator do caso, é o relator do recurso do presidente Bolsonaro àquela decisão do ministro Celso de Mello de que o depoimento seja presencial. O presidente da República recorreu disso, e o ministro relator desse recurso é o ministro Marco Aurélio, que já opinou em sentido contrário a de Celso de Mello, reconhecendo no presidente a prerrogativa de prestar o depoimento por escrito, uma prerrogativa que foi exercida há muito pouco tempo, né, um precedente que foi aberto foi inaugurado pelo depoimento do ex-presidente Michel Temer à Polícia Federal, com o agravante de que ele não estava sendo investigado. Ele já era denunciado, inclusive, né? O presidente Michel Temer já era réu no processo e, ainda assim, ele exerceu a prerrogativa do depoimento por escrito. É uma prerrogativa que está prevista no Código de Processo Penal,
Mas o código se refere a depoimento, né? A depoimento na condição de testemunha das autoridades, dos chefes dos poderes, e eles todos têm o direito de prestar esse depoimento por escrito. O Código do Processo Penal não prevê o caso de depoimento de presidente sob investigação ou de presidente já denunciado. Foi uma interpretação que o ministro Luiz Roberto Barroso fez no caso de Michel Temer, reconhecendo nele o direito, também estendendo a condição de acusado, o direito de prestar o depoimento por escrito. Vamos esperar para ver, mas pelo menos esses 2 votos aí já são votos certos, favoráveis ao depoimento por escrito do presidente da República. É exatamente o que o Cláudio estava dizendo. Eu concordo em alguns pontos, discordo em outros. É importante citar que já era esperado que o ministro Celso de Mello faria um voto de despedida assim especial, com mais de 60 páginas, um longo voto em que ele detalhou todos os motivos pelos quais considera que é importante um depoimento presencial do presidente Jair Bolsonaro, nesse caso em que ele é investigado por uma suposta interferência na Polícia Federal. E por que um depoimento presencial nesse caso? Porque apenas testemunhas ou vítimas de práticas delituosas que estão previstas no Código de Processo Penal com essa prerrogativa, no caso, usada como em decisões que foram citadas, inclusive, pelo Cláudio Humberto e pelo ministro, para beneficiar o ex-presidente Michel Temer. Então, não tem uma previsão, como a gente estava entendendo agora, para réus, para investigados, não fala claramente, o artigo não diz nada sobre isso. Mas tem esse precedente do ex-presidente Michel Temer e tem um outro precedente que o ministro Celso de Mello citou, um do ministro Toffoli e um outro do ministro Teori, que foi em 2016, uma decisão com relação ao então presidente do Congresso, Renan Calheiros. Ele pediu para prestar um depoimento por escrito e, à época, o Procurador-Geral da República era o Janot e ele disse que não, que o artigo do Código de Processo Penal era claro. Essa prerrogativa de fazer um depoimento por escrito era somente para testemunhas e não para investigados. Então, tem um precedente relatado à época, 2016, pelo ministro Teori Zavascki, que foi citado pelo ministro Celso de Mello hoje, para dizer que o presidente da República também é súdito das leis e deve ser tratado assim, como qualquer outra pessoa, numa situação de investigado. E ele teria, portanto, que marcar a hora, o local e a data e prestar o depoimento pessoalmente. Foi isso que defendeu no seu último voto o ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello, que foi duro, como o Cláudio citou, e com essas prerrogativas aí levantadas em relação ao Supremo.